de 1 a 9. Por favor, me ajudem aí. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante essa montanha. Virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da tua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Agora o capítulo 8, irmãos, por favor. Capítulo 8, do versículo 1 também até o versículo 10. É a mesma história. No meio do caminho ele falou algumas coisas, agora ele vai continuar. Vamos ler da mesma forma. Deuteronômio 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Pedir aí a Maria do Carmo que faça a oração para nós, pela palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos por essa hora que o povo está Amém. buscando a tua presença, a tua palavra. Amém. O Senhor fala conosco, tem uma palavra de nós, que nós somos carentes de ti, da tua É verdade. palavra. Nós precisamos que o Senhor, Deus, nos dirija, Senhor, a nossa vida, nessa coisa que está acontecendo neste mundo. Tem misericórdia. Mostra-nos, Senhor, Deus, o nosso proceder, e nos ajuda a viver uma vida que glorifique o nome do Senhor.
Amém. 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 Irmãos, hoje nosso tema é caminhando com Deus no deserto. Ninguém gosta de deserto. Se você pudesse escolher, você escolheria morar no deserto ou no jardim, num sítio? Alguém aqui escolheria morar no deserto? Alguém aqui escolheria? Não vou perguntar, eu não sou tão bobo. Irmãos, agora olha um paralelo muito interessante. O primeiro homem, onde que ele morava? No jardim, um sítio. E o primeiro homem espiritual, para onde que ele foi passar o seu início de ministério? No deserto. Adão foi criado de uma forma perfeita, foi colocado no jardim do Éden, tinha tudo do bom e do melhor, a melhor natureza, a melhor esposa, saúde, alimento, tudo do bom e do melhor. Jesus, no início do ministério, ele foi levado para o deserto, sem beber água, sem comida, uma escassez total, animais peçonhentos de dia e de noite, calor de dia, frio de noite. Adão estava no jardim do Éden, tinha tudo de bom e do melhor, mas quando veio a tentação, Adão caiu. Jesus não tinha nada ali no deserto, mas quando veio a tentação, Jesus resistiu. E aí, onde você quer morar? No jardim ou no deserto? Irmãos, olha que interessante, é muito interessante. Adão tinha tudo para não cair, mas caiu. Jesus tinha tudo para não cair, para cair e não caiu. Isso, irmãos, que a gente pensa a importância do deserto na nossa vida e aprender a caminhar com Deus no deserto. O livro de Deuteronômio, ele é a repetição da lei, mas ele é muito interessante, é um dos livros que eu mais gosto, porque ele explica a lei e destaca os melhores acontecimentos da época, da história da lei. Então aqui ele está repetindo o que já aconteceu, mas com uma ênfase naquilo que é mais importante. E esse momento ele começa a falar da vida do povo de Deus no deserto. Na ótica do escritor bíblico inspirado, Moisés, o tempo que o povo passou no deserto foi um tempo especial, foi um tempo abençoado, foi um tempo maravilhoso na perspectiva espiritual. Entende? Ninguém gosta de deserto. Eu não gosto de deserto de jeito nenhum. Os desertos são bastante variados. Mas o deserto é bênção para a nossa vida. Só um aleluia. Ninguém gosta de deserto. Eu também não gosto de deserto, né? Irmãos, mas eu quero que a gente pense um pouquinho sobre o deserto. Ok? Então vamos para o texto aí, vamos caminhar no texto. Então o primeiro ponto, a primeira lição aqui, ó, Deus leva o seu povo para o deserto. Olha o versículo 1 do capítulo 2 de Deuteronômio. Ele falando, depois, então ele está fazendo uma retrospectiva e citando o que é mais importante. Então é Moisés falando do que aconteceu. Depois viramos-nos e seguimos para onde? Deserto. Mas não foi intencional. Olha o resto do versículo. Caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então, eles estavam ali, às portas da terra prometida. Era só atravessar o Jordão. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. Agora eles tinham que atravessar o Jordão e eles entrariam na terra prometida. Que nós vimos lá no capítulo 8, que vai falar terra que mana leite e mel, que tem águas, cachoeira, casas que eles iriam morar sem construir, plantações que eles iriam comer sem plantar, aquela terra maravilhosa. Era só atravessar o Jordão.
O que ele diz? Nós viramos e fomos para o deserto. Por que ele queria ir? Não, porque o Senhor me mandou. O Senhor me orientou. O Senhor me levou para o deserto. E aí, irmãos, nós sabemos que eles ficaram lá 40 anos no deserto. 38 para ser mais exato, e 2 anos de transição, quando Josué assume e vai atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. A gente fala 40, arredondando, literalmente foram 38. E mais 2 anos de transição. Mas a gente fala 40 para arredondar o tempo aí. Então, 40 anos no deserto. E foi uma bênção de Deus para a vida deles. Deus os levou ao deserto. Não foi eles que escolheram ir para o deserto, mas Deus os levou porque Deus tinha planos para eles no deserto. Foi Deus que orientou Moisés, foi Deus que conduziu Moisés, foi Deus que mandou. Irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui, olha. O deserto faz parte da agenda divina para a sua vida. Ninguém gosta de deserto, mas lá na agenda de Deus, ele vai lá, Ana Cristina, o dia do deserto. Aí tá lá, aí pega lá, Fabiola, dia do deserto. Às vezes é um mês, às vezes é um ano, mas tá lá, deserto. Fisicamente aqui, o deserto era geográfico, mas o deserto na Bíblia tem uma grande lição espiritual, ok? Quando chega no Novo Testamento, os apóstolos falando do tempo do deserto, eles vão aplicar isso como algo espiritual. Então, se nós trouxermos para o nosso dia, o deserto pode ser às vezes uma fase de frieza espiritual que nós passamos, que a gente ora e não acontece nada, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de ir na igreja. É o deserto espiritual. Pode ser um deserto financeiro, você está trabalhando, correndo atrás, e é dívida, todo dia aí você paga uma, vem outra, aparece dívida nas paredes, aparece dívida no chão, aparece dívida para todo lado. É o deserto financeiro. Pode ser o deserto da saúde. Você trata uma coisa, aparece outra, e você vai de enfermidade em enfermidade. Deserto na saúde. Pode ter o deserto no relacionamento. Já viu? Tem época que o relacionamento não dá certo de jeito nenhum. Você faz de tudo para o relacionamento dar certo, com o seu patrão, ou no casamento, ou com um filho rebelde, e não dá certo, não tem jeito. Deserto no relacionamento. Às vezes pode ser o deserto do desemprego. Você manda 1000 currículos, faz 1 milhão de entrevistas e nada. Todo mundo arrumando emprego e você desempregado. Misericórdia, né? Então o deserto significa, espiritualmente falando, aquelas fases difíceis da vida que você está esforçando, está lutando e o negócio não resolve, ok? Você está correndo atrás da sua saúde, da vida financeira ou do relacionamento, alguma coisa, e não resolve. Mas o que eu quero que você entenda é que esses desertos não são por acaso. Nada acontece por acaso na vida do cristão. Os desertos são momentos especiais de Deus para nós. Em Mateus 4, versículo 1, fala, e quando Jesus foi batizado, né, e veio a Trindade, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, batizar Jesus, e diz que imediatamente o Espírito Santo levou para o deserto. Jesus inicia o seu ministério no deserto. E eu creio que isso foi fundamental para que ele obtivesse a vitória lá na cruz. O deserto foi a pós-graduação de Jesus para ele passar e chegar até a cruz. Ok? Então o deserto faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Irmãos, muitas pessoas, se eu pudesse aqui, tivesse tempo, e alguns de vocês eu tenho certeza que fariam, né? Muitas pessoas compartilham comigo no dia a dia. A época que a gente mais cresce espiritualmente é a época do deserto. O deserto é a universidade de Deus, onde nós somos treinados em várias áreas espirituais da nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero que você guarde é isso aí. Deus é quem nos conduz, nos leva, nos empurra, nos joga no deserto. O deserto faz parte da vontade de Deus
para nós. E eu vou explicar por quê. Nós vamos caminhar no texto. Então agora olha o versículo 7 do capítulo 2. Deus nos leva no deserto, mas Deus também cuida de nós no deserto. Olha o versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou. Gente, estava no meio do deserto. Que bênção pode ter no deserto? Te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Eles estavam 40 anos peregrinando no deserto. Aí a palavra veio e falou assim, olha, Moisés olhando para trás, falou assim, olha, Deus te levou no deserto e Deus cuidou de você no deserto. Deus estava contigo no deserto. Esses 40 anos, coisa nenhuma te faltou. Se a gente for lá no capítulo 8, no versículo 3 e 4, ele fala assim no capítulo 8 de Deuteronômio: Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Eles estavam no deserto, mas não estavam sozinhos no deserto. Deus leva, Deus cuida, Deus protege, Deus supre. O deserto faz parte da agenda de Deus para nós. Nós vamos entender por que daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam isso. Deus jamais nos abandona. Ele fala: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Ele levou o povo para o deserto, mas ele foi junto com o povo para o deserto. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não me faça sair desse lugar. E Deus estava no deserto. De dia era a coluna de nuvem protegendo do calor, e à noite era a coluna de fogo protegendo do frio, dos animais peçonhentos. Essa coluna, irmãos, é Jesus pré-encarnado. Jesus era a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Ele estava ali com eles, no deserto, cuidando, protegendo, suprindo, mandando maná do céu, água da rocha. E aí, quando você vê lá Jesus falando lá, aí você chega lá em Mateus 6, Jesus falando, olha o que Jesus fala, irmãos, Mateus 6, versículo 25, Jesus falando com os discípulos agora no Novo Testamento, e fala assim, olha: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Presta atenção nesse final. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A ideia de Jesus é: se Deus cuida das aves dos céus, Ele não vai cuidar de nós, que valemos muito mais do que as aves? Deus leva para o deserto, Deus cuida lá no deserto. Quer ver um exemplo fantástico que eu gosto muito quando eu leio? O profeta Elias, lembram do profeta Elias? O profeta Elias estava lá no palácio, orou, caiu fogo do céu, mas ele estava meio inquieto. Deus leva ele para o deserto. Lá no deserto, numa caverna, sem água, sem comida, sem nada, Elias pede a morte. Melhor me é morrer do que viver. Mas Deus fala assim: não, eu tenho muitos planos para você ainda. Você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir o profeta Eliseu, vai ungir vários outros reis, mas eu quero tratar contigo, Elias. Elias estava ali numa caverna, sem comida e sem bebida. Teoricamente era só esperar a hora da morte. E o que Deus fez, irmãos, lembram?
Deus fez sair uma torrente de água na caverna e levou corvos, né, do céu para levar comida e colocar na boca de Elias. Então todo dia vinha um corvo e colocava comida na boca de Elias, e Elias não morreu. Aí ele se fortalece um pouquinho, aí a água cessa, os corvos não voltam, aí pensa, agora eu vou morrer. Aí Deus, não, eu quero que você vai lá para Sarepta, lá tem uma viúva, e eu falei para essa viúva que ela vai te sustentar. Elias era o homem de Deus, Elias era o profeta que orava e caía fogo do céu, Elias era aquele que pregava, que fazia descer chuva, Elias era o homem da época. Se fosse os nossos dias, para assim, Elias era o cara. Aí Deus fala assim, Elias, você não vai morrer, tira a água, traz os corvos, aí acaba, e agora você vai, uma viúva vai te sustentar. Pela lógica, ou pela teológica, né, a razão humana, Elias deveria ir lá para cuidar da viúva. Esse era o papel do profeta. Deus vai dizer, você vai lá para Sarepta, que uma viúva vai cuidar de você. Eu não sei, mas eu fico imaginando que Elias saiu assim meio resmungando, meio reclamando, ele já queria morrer há muito tempo, e ele sai dali resmungando e vai. Sarepta, no hebraico significa fornalha. No deserto, uma fornalha, era um lugar muito quente. E ele chega lá, e chega na casa da viúva. Aí você, eu vim aqui para você me dar comida. O que a viúva fala? Eu tenho um bocado de farinha, não dá nem para mim e para o meu filho. Eu vou fazer, eu vou te dar, e todo mundo vai morrer. Elias deve dizer, é isso mesmo que eu estou querendo. Aí ela fez o bolo, não comeu, não deu o filho dela, o último resquício de comida, dá para Elias. E quando ela volta e olha lá, na vasilha, o que ele tinha? A farinha não parava de sair. E Elias não morreu. Deus estava com Elias no deserto. Deus queria ensinar isso para Elias. Elias, você está aí no deserto, mas eu estou contigo no deserto. Ele já tirou uma torrente de água na caverna, mandou os pássaros levarem comida, depois ele multiplica a farinha da viúva e sustentou Elias até que as coisas voltassem ao normal. Deus estava com Elias no deserto, ok? Então Deus leva para o deserto, Deus cuida de nós no deserto. Por quê? Tem algo mais, vamos caminhar. Olha o versículo 9, tem uma coisa interessante aqui nesse versículo 9, que eu queria que a gente prestasse atenção rapidamente. Versículo 9, por favor, podem ler aí vocês, eu vou só ouvir. Então o Senhor me disse, não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. O povo de Deus estava ali no deserto, e os povos vizinhos estavam tudo com fartura. A terra prometida estava ali à frente deles. Aí Deus fala assim, você vai ficar aqui no deserto, não vai molestar os povos vizinhos. Tipo assim, você não vai pedir comida, não vai pedir nada para os povos vizinhos. Você vai passar o deserto, porque eu quero que você passe o deserto. Então qual a lição que eu quero nesse versículo aqui, irmãos? Quando você estiver no deserto, não fique olhando para as pessoas que estão fora do deserto. Nós temos uma mania muito negativa, péssima, que nós gostamos de comparar as coisas ruins que nós temos com as coisas boas que os outros têm. Então, às vezes, quando a gente está no deserto, a gente começa a olhar para a vida das outras pessoas e ver as coisas boas que eles têm e comparar com as coisas ruins que estão acontecendo conosco. Não é bom fazer isso. Irmãos, presta atenção no detalhe. Todo mundo tem a sua cota de deserto nessa vida. Todo mundo passa pelo deserto. Só que cada um passa no seu tempo, do seu jeito. O deserto faz parte da nossa vida. Só que às vezes eu estou no deserto, aí eu olho para o meu irmão que não está no deserto, porque talvez já passou, talvez o deserto dele foi pior do que o meu, só que agora ele não está no deserto. Aí eu olho para ele e começo a comparar. Deus está falando com o povo assim,
vocês vão passar pelo deserto e não vão incomodar os povos que estão ao redor, que não estão no deserto. Tinha fartura entre os outros povos, mas Deus disse, vocês têm que passar pelo deserto sozinhos, do jeito que Deus queria. Irmãos, tem um exemplo disso, de Jó, lá em Jó 21, que fala, Jó reclamando, quando Jó estava no deserto. Lembra de Jó? Jó talvez foi o pior deserto que existiu. Perdeu a família, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, né? Perdeu os filhos, estava ali no deserto, sozinho. Aí aparecem os amigos da onça para piorar o deserto dele, e aí ali, no meio do deserto, olha o que ele fala no capítulo 21 de Jó, versículo 7, ele começa a comparar com os outros. Aí olha ele falando, como é, pois, que vivem os perversos? Jó, a Bíblia fala que era homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Aí ele começa a comparar ele no deserto com os incrédulos que não estavam no deserto. Olha que loucura, insensatez. Vai levar um cocão de Deus. Mas olha ele. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes ante seus olhos, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro não gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam, deixam correr suas crianças como a um rebanho, seus filhos saltam de alegria, cantam como tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz desce a sepultura. Irmãos, isso é verdade? Não é verdade. Os perversos sofrem muito mais do que a gente, e sem a graça de Deus, a paz de Deus. Mas quando a gente está no deserto, nós fazemos comparações absurdas. Jó estava no deserto e começou a olhar os perversos e falar assim, olha, e eles é que são felizes. Eles negam a Deus, nos versículos anteriores fala, eles negam a Deus, andam sem Deus e tudo dá certo na vida deles. Não é verdade. Mas Jó, no deserto, olhando para os perversos, ele acha que os perversos eram melhores do que ele, que temia a Deus. Uma insensatez. Mas o que eu quero deixar para a gente nesse ponto aqui é isso, irmãos. Quando você estiver no seu deserto, não fique olhando a vida dos outros. Não se dê a comparações, porque nós somos ruins para comparar. A gente compara o ruim de nós com o bom dos outros. E presta atenção no detalhe. Nessas épocas de mídias sociais, parece que ninguém tem deserto. Quando você olha no Facebook, no Instagram, eles estão lindos, maravilhosos, felizes, ricos, viajando, passeando. Dá a impressão que ninguém tem deserto, que só eu estou no deserto. Não é verdade. Muitas vezes as mídias sociais são apenas aparência, uma capa para esconder o deserto que eles estão passando. Ok? Vamos caminhar mais? E agora eu vou explicar por que Deus leva no deserto. Vamos lá para o capítulo 8. Então aqui eles estão no deserto, Deus levou eles para o deserto, Deus cuidou deles no deserto, Deus falou para eles não evitarem nem se compararem com quem não estava no deserto. Agora o capítulo 8. Por que Deus levou-os ao deserto? Olha o versículo 2. Podem ler, versículo 2, capítulo 8, versículo 2 de Deuteronômio. Podem ler, por favor. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ótimo, irmãos, obrigado. Irmãos, Deus usa o deserto para nos provar, fortalecer, amadurecer. Se não fosse o deserto, nós não chegaríamos aonde nós chegamos. Entende agora? E pessoal,
recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto 40 anos, para te humilhar, para te provar. Provar aqui, irmãos, é no sentido de trabalhar para melhorar. As cozinheiras talvez entendam um pouco. Quando você está fazendo uma comida, principalmente se for uma receita nova, o que você faz? Prova, até chegar no ponto e ficar do jeito que você gosta. É Deus tratando conosco. Deus vai nos provando, nos provando. Gente, presta atenção nisso aqui. Você tentar evitar o deserto, fugir do deserto, Deus vai te provando até você chegar no ponto. Não sei se alguém aqui, eu nunca trabalhei, já trabalhou com extração de ouro, ou de diamante, ou de metais. Às vezes você acha lá uma pedra bruta igual um cascalho. Tem que fazer o quê? Provar, burilar, limpar. A palavra provação lá no grego é a mesma coisa para limpar, tirar as arestas, tirar o excesso, tirar a sujeira. Então Deus leva a gente para o deserto, não nos abandona no deserto e começa a tratar conosco, começa a nos provar. Aí vem um dia, toca no Ronaldo, não está no ponto não. Daí um ano ele volta, ainda não está no ponto. Daí 2 anos, ainda não está no ponto. E Deus vai tratando com a gente no deserto, até que a gente chegue no ponto de Deus. Irmãos, a provação vem de Deus para nos fortalecer, nos amadurecer, nos fazer crescer. A provação é uma bênção de Deus. O deserto é uma bênção de Deus. Nós não gostamos do deserto, mas eu não gosto de ir no dentista. Eu não gosto de ir no médico. Você vai no médico, você está feliz da vida. Aí aparece aquele tanto de doença na sua vida. Mas são extremamente úteis e necessários para nós. Tanto o dentista quanto o médico. É ou não é? Alguém aqui consegue viver a vida inteira sem ir no dentista ou ir no médico? Deus te livre. Irmãos, o deserto é essa provação de Deus. A provação serve para revelar o que está escondido em nossos corações, que só Deus sabe. Aí Deus leva a gente no deserto, abre o nosso coração, joga pela ruindade toda para fora, e aí Deus começa a tirar, começa a limpar, e começa a purificar, e começa a tratar. Eu aprendi isso uma vez. Eu estava no culto na Igreja Batista Getsemane, era uma terça-feira de manhã de pastores e líderes, e quem pregou nesse dia era aquele que canta da Santa Geração, Canhão, Cirilo, Antônio Cirilo, o mestre Antônio Cirilo. E ele diz que quando ele estava no ministério, e eu passava de ônibus na porta da igreja dele, quando eu morava em Contagem, era um local de prostituição. Tinha a igreja dele, Deus começou a incomodá-lo com aquelas pessoas sofrendo lá de fora. E ele começou a se consagrar em jejum. Diz ele que ele fazia 24 horas de jejum, dia sim, dia não. E aí começou a aparecer um tanto de coisa errada na vida dele. E ele começou a orar: Deus, quando eu não estava consagrando, quando eu não estava nem aí para as pessoas, a minha vida estava muito boa. E ele orando vários dias. Aí um dia Deus falou no coração dele: não é verdade, você estava cego. Agora eu te trouxe aqui no deserto para mostrar tudo de ruim que tem, para você limpar, melhorar, crescer, amadurecer e tornar-se um instrumento útil para alcançar essas pessoas. Hoje, quando a gente passa lá, é aquela igreja maravilhosa, Igreja Batista de Contagem, João César, com a Avenida José Faria da Rocha, né? Irmãos, o deserto é isso, é a provação de Deus. A grande vantagem é que Deus nos leva no deserto para nos provar e aprovar. Ninguém é reprovado no deserto. Nós somos reprovados quando nós estamos no jardim do Éden, igual Adão, quando está tudo bem na nossa vida, o bolso cheio de dinheiro, emprego bom, tudo está bem. Não poucas pessoas são reprovadas, mas no deserto não. Olha o exemplo de José. José foi levado no deserto, jogado numa cisterna lá no deserto. Lá no deserto ele foi vendido como escravo. 13 anos de provação.
Aí Deus falou assim: agora você está pronto. No instalar de Deus, da noite para o dia, ele vira governador da maior potência mundial da época, o Egito. Olha o exemplo do rei Davi. Adolescente, 13 anos de idade, brincando de botoque, matando urso e leão com botoque. E aí, Deus pega Davi, leva Davi para o deserto. 17 anos fugindo no deserto, morando com marginais. Chega Samuel, unge Davi rei, e a partir daquele momento o rei Saul começa a perseguir Davi no deserto. Davi fica 17 anos peregrinando no deserto. Aí Deus fala: agora você está pronto. E ele se torna o maior rei da história de Israel e hoje é lá do mundo. Todos os reis que vieram após Davi, tinha Davi como padrão. O epitáfio era assim: e ele foi segundo Davi. O próprio Senhor Jesus diz que ele é o quê? Filho de Davi. Foi lá no deserto que Davi foi treinado para virar esse rei maravilhoso. Moisés foi treinado em toda a ciência e cultura do Egito. Mas foi lá no deserto, 40 anos de deserto, que Moisés aprendeu, né, para ser o grande libertador do povo de Deus. Ok? Então Tiago 1,12 fala assim: ó, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de provado será aprovado e receberá o quê? A coroa da vida, que está destinada àqueles que o amam. Irmãos, o deserto é uma bênção de Deus. Não fuja do deserto. Já viu quando você está fazendo uma comida, a comida sai do ponto? O que você faz? Joga fora, vai começar tudo de novo. Quando a gente foge do deserto, Deus fala assim: não deu, vou esperar daqui um ano, vou começar tudo de novo. Quanto mais a gente tenta fugir do deserto, mais a gente tem que voltar para o deserto. Aí Deus fala assim: passou um tempo, ele esqueceu, vou levar ele para o deserto de novo. Às vezes o deserto vem numa doença, às vezes vem no desemprego, um problema financeiro que não acaba, não resolve, um relacionamento que você não consegue entender, mas é Deus, irmãos, é Deus tratando conosco no deserto. Tem mais uma coisa nesse aqui, ó, a última lição do deserto, no versículo 5, fala assim: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O deserto é criado por Deus, nós somos levados para lá, Deus não nos abandona, Deus não quer que nós fujamos do deserto, e Ele nos prova para a gente crescer, amadurecer, mas também Deus usa o deserto para revelar nossas falhas, pecado, disciplinar, corrigir, bater em nós, para a gente pegar o rumo certo. Hoje em dia a gente não pode nem falar isso mais, mas quando eu era criança, era normal. Quando uma criança estava saindo do rumo, os pais chamavam ela, davam umas varadas de pé de goiaba, umas correiadas, uma chinelada havaiana, daquelas que não rebentavam. Essas de hoje não vale nada. Mas consertava a criança. Deus faz isso, irmãos. Deus pega a gente, leva para o deserto, começa a limpar a gente, começa a bater na gente, dá uns açoites na gente, até que a gente pega rumo. Deus usa o deserto também como disciplina para os seus filhos, quando estão saindo do rumo. Gente, presta atenção, deserto é bênção, disciplina é o processo de Deus para nos libertar do pecado, nos fazer mais semelhante a Cristo. Aqueles que são de Deus são levados ao deserto para a disciplina. E Deus vai tratando. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo saiu da casa do pai, foi para uma terra distante, distraiu com muitas coisas, aí Deus leva ele lá para o deserto. O deserto do filho pródigo foi lá cuidar dos porcos. E ali, naqueles dias infindáveis, cuidando de porcos, ele entendeu: Deus está me disciplinando. Caiu em si, se arrependeu. E aí Deus matou ele? Não.
Deus trouxe ele de volta para a casa do pai. Ele veio pianinho, humilde toda a vida. Vou chegar lá e vou falar para meu pai: pai, me trata como um dos seus empregados. Não quero nem ser chamado de filho mais. Mas diz a Bíblia que o pai, vendo ele ainda longe, correu, abraçou, deu o anel, deu sandálias, mandou matar o boi mais gordo da fazenda e fez aquele churrasco, aquela festa de comemoração. Lucas capítulo 15. E restaurou a dignidade dele. O deserto é disciplina de Deus para tratar conosco, nos amadurecer, nos limpar, nos purificar e para restaurar a nossa dignidade de filhos de Deus. O deserto é uma coisa boa, irmãos. A gente não gosta de deserto. Eu não gosto de deserto, mas quer ver? Olha, o último texto, Hebreus 12. Hebreus 12 fala sobre isso. O apóstolo olhando para trás no Antigo Testamento, fazendo uma análise teológica, ele olha o tempo que o povo esteve lá no deserto e ele tira a sua conclusão. Então, olha só como é que começa, Hebreus 12, versículo 4. Ele vai assim: ora, na vossa luta contra o pecado, então o povo estava cheio de pecado. Lembra o povo do deserto? Murmuração, viciado em milagres, reclamação, queria voltar para o Egito, reclamava de Moisés, reclamava de tudo, de todos e de Deus. Aí o apóstolo fala assim: olha, na vossa luta contra o pecado, ainda não tende resistido até o sangue. Aí começa o processo do deserto. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção, disciplina, que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. E açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Daí tá bom, depois vocês podem ler o restante. O final do versículo 10 também é interessante. Fala assim: ó, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade. Irmãos, o deserto faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Ele nos leva, nos coloca no deserto, não nos abandona, não quer que a gente fuja do deserto, saia do deserto antes do tempo. Ele vai nos provar, nos amadurecer, fazer crescer, e se precisar, ele vai nos disciplinar, nos corrigir, nos consertar, até que estejamos prontos para ser o governador do Egito, para ser o rei de Israel, para ser o libertador do povo de Deus, Moisés e tantos outros. A gente vê Esther, passou um deserto, mas aí, quando ela estava pronta, de escrava virou rainha. Irmãos, Deus não tem problema para te colocar lá em cima. O problema é, se você estiver lá em cima, você vai conseguir ficar? O deserto é para isso. Da noite para o dia, Davi virou rei, José virou governador do Egito, Esther de escrava virou uma rainha. Deus faz um estalar de dedo e tudo acontece. Mas antes ele quer nos preparar para estar lá. Daniel passa o deserto e vira o primeiro na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego junto com ele. Passa o deserto. O deserto dele foi bem quente, Uma fornalha ardente 7 vezes mais quente. É o deserto. Passaram. Então, irmãos, onde eu quero chegar? Que a gente se entregue totalmente na vida, a nossa vida nas mãos de Jesus. Confie em Deus, creia em Deus, apegue-se a Jesus e entenda: o deserto é uma bênção de Deus. Aí no final do versículo 8, isso aqui é cenas do próximo capítulo, uma outra pregação. Aí vai falar aí os resultados do deserto, Deuteronômio 8, versículo 11, aí começa a falar, aí dá algumas coisas aí, e aí fala, encerra lá, versículo 16, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal o quê? Te fazer bem. Te fazer bem.
Ao versículo 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança e sobre o juramento prometeu a teus pais. E ele vai continuando, mas isso é cena de outro capítulo. Eu quero que a gente entenda isso, irmãos. O deserto faz parte da vontade de Deus para a nossa vida, e é uma bênção para a nossa vida, para nos preparar para algo maior. Ninguém está livre de deserto. A nossa igreja não está livre de deserto, porque o deserto faz parte da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e é para nos fazer bem. Amém? Vamos orar? Coloque a sua vida nas mãos de Jesus e confie em Deus na hora do deserto. É fácil? Não é fácil, Deus me livre, mas é a vontade de Deus. Deus, derrama essa graça sobre nós. Reconhecemos que muitas vezes nós queremos fugir do deserto, mas se é da vontade do Senhor, que o Senhor nos dê graça para passar pelo deserto sem desviarmos da tua vontade. Derrama graça especial àqueles que nessa noite estão passando pelo deserto, que estão passando o deserto da enfermidade, da dívida, do desemprego, Deus, dos relacionamentos frustrados. O Senhor derrama essa graça em cada coração, dá força para suportar o deserto, crendo que o Senhor vai fazer bem, vai amadurecer, vai crescer e vai ser apto para coisas maiores e melhores. Derrama essa graça em cada coração, no nome de Jesus. Amém.